ano no Rio de Janeiro. Deputado Júlio Lopes, do PP do Estado do Rio de Janeiro, vai fazer agora o parecer, a leitura do parecer pela comissão Antônio Carlos Silva. Aprovada a urgência, Carlos, isso significa que fica dispensado o parecer aprovado em comissão. Pode ser dado, inclusive, oralmente pelo relator em plenário, que é o que vai ser feito agora. Certo, deputado Júlio Lopes, daqui a pouquinho vai falar, então, aqui no plenário. O deputado Ivan Valente reclama a falta de apreciação de um requerimento que o pessoal teria colocado na mesa. Vamos ouvir. Retirada de pauta da matéria. Calma. Além do acordo... Não tem acordo nenhum, o pessoal não fez acordo nenhum. Não estou falando de Vossa Excelência, calma. O artigo 155, deputado Ivan, poderá ser concluído automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada a proposição que verse sobre matéria de relevância e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara ou de líderes que representem esse número aprovado pela maioria absoluta dos deputados, sem restrição contida no parágrafo 2º do artigo antecedente. Então, portanto, fica prejudicado o vosso requerimento. Qualquer partido pode apresentar o requerimento sobre a mesa. Está prejudicado o vosso requerimento, deputado. Peço a palavra como líder agora. Primeiro nós vamos ler o parecer do deputado Júlio Lopes. Senhor presidente, explica para o pessoal que já foi aprovado o requerimento de urgência. Se foi aprovado, o requerimento dele é prejudicado. Eu já expliquei. O pessoal tem que entender isso. O requerimento. Deputado Júlio Lopes, eu explico, as pessoas precisam entender. Senhoras e senhores deputados, prezados companheiros, o projeto de lei em tela visa alterar o Código Penal Militar para prever outras situações em que serão considerados crimes militares em tempos de paz e as competências quanto ao julgamento. É o seguinte o relatório. Voto do relator. Em virtude da excepcionalidade da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, as alterações propostas pelo auto se fazem necessárias e meritórias. E para complementar a proposição, incluo na forma de um substitutivo na cláusula de vigência até 31 de dezembro de 2016. Durante o exposto, apresento o seguinte parecer pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e pela aprovação. É o seguinte o voto, senhor relator. Leu ou não leu? O projeto de lei que altera o projeto de lei 1001 de 21 de outubro de 1969 do Código Militar, o artigo 1º, artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 21 de outubro de 1969 do Código Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo 2º. Os crimes previstos nesse Código e os previstos na legislação penal quanto aos praticados. E o parágrafo 1º. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civis, serão de competências da Justiça Comum. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar, se praticados no seguinte contexto. Primeiro, no cumprimento das atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Segundo, da ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Ou ainda, terceiro, da atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: do Código Brasileiro da Aeronáutica, da Lei Complementar número 97, 9 de junho de 1999, e do Código do Processo Penal Militar e do Código Eleitoral. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor no dia 31 de dezembro de 2016 e no final da vigência...
que eles trocaram aqui o meu papel. Hã? Foi feito um acordo. Foi feito um acordo, sim. Foi feito um acordo, nós tínhamos acordado, eles têm razão. Foi feito que quando o crime doloso será julgado pelo tribunal de júri. Faço aqui a correção oral de acordo com o que tínhamos acordado. Não, é importante preservar a íntegra do texto conforme havíamos acordado. Agradeço aqui todas as lideranças do acordo, inclusive do PT, enfim, de todos os partidos que acordaram. Essa situação é uma situação transitória em função da realização no Rio de Janeiro das Olimpíadas e Paralimpíadas e do maior deslocamento militar já feito no Brasil. Se desloca o deputado Miro Teixeira ao Rio de Janeiro 23 mil homens das forças militares brasileiras. Essa excepcionalidade se dará até o dia 31 de dezembro de 2016, para que possam os militares exercerem suas funções dentre suas prerrogativas, na garantia da justiça militar. Assim foi acordado e acertado entre as lideranças da Câmara e as lideranças militares, em pedido da sua Excelência o Presidente da República, para proteger não só o povo do Rio de Janeiro, aqueles que nos visitam, mas também as Olimpíadas, não só como um patrimônio de construção, mas aquilo que ficará de legado, aquilo que ficará de memória, aquilo que será importante para a projeção internacional do Brasil como uma área segura, como uma área do império da lei, como uma área onde os homens e as mulheres andam livres e se respeitam, e sobre a proteção das forças militares do Brasil. Essa excepcionalidade, deputado Miro Teixeira, se faz necessário a fim de dar garantia aos homens que servem a nação nas Forças Armadas, de que, embora não tenham o treinamento para o exercício do patrulhamento das ruas, sejam protegidos pelas leis militares quando em funções civis na carreira militar. É assim que fazemos esse acordo e desejamos que a Olimpíada do Rio de Janeiro, a Paralimpíada do Rio de Janeiro e esse período que se siga seja um período de paz. Alerto ainda aos meus colegas que tenho trabalhado muito no sentido de fazer um projeto para que nós possamos diminuir a letalidade das quadrilhas e do crime organizado no Brasil. Não é razoável que criminosos usem armas de guerra no Brasil. A responsabilidade pelas armas de alto poder ofensivo são do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. E temos, nesse momento, um absoluto descontrole das armas de alto poder ofensivo, das armas de combate e das armas de assalto. Não é pouco comum que se veja nas ruas do Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras o uso de fuzis, rifles de repetição, .50 até, que podem abater aviões e helicópteros, têm sido usados por quadrilhas em todo o território nacional, e é necessário que o Exército Brasileiro, na missão que tem de preservar a garantia, a lei e a ordem no Brasil, nos ajude no combate a esse nível de letalidade das quadrilhas brasileiras, em apoio às polícias civis e militares do Brasil. Era isso, senhoras e senhores, meu pronunciamento. Agradeço a construção desse enorme acordo, que certamente servirá para que tenhamos as melhores e maiores Olimpíadas já realizadas no mundo. Muito obrigado.